Põe a leitura junto comigo nesta oportunidade. Primeiro livro da Bíblia Sagrada, livro do Gênesis, capítulo de número 6 e versículo de número 22. E depois o capítulo de número 7 e o versículo de número 16. Enquanto os queridos acham a palavra de Deus nessa noite, eu quero estender os meus agradecimentos, em primeiro lugar, a Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso amigo e consolador Espírito Santo, por uma vez mais poder retornar a esta casa de oração e assim ministrar a sua palavra. Em segundo lugar, quero agradecer o anjo desta igreja, nosso amigo em particular, pastor Everson, juntamente com a pastora Dulce. Que o Senhor Jesus continue abençoando o Senhor, a sua casa, a sua família, o seu ministério, que tudo Deus seja louvado na sua vida. Quero agradecer também a confiança pela liderança na pessoa do auxiliar irmão Manuel, a irmã Jennifer, o irmão Juninho e a irmã Graziele. E agradecendo a liderança, eu agradeço a cada um que faz parte desse grupo de jovens maravilhoso aqui do Bom Jesus. Louvado seja Deus. Eu peço aos queridos nessa noite um pouquinho de paciência comigo. Louvado seja Deus, minha voz não está muito das melhores. Até peço para a DJ do som nos auxiliar e vai ser bênção de Deus. Nós viemos, amados, de uma maratona de pregação nesses últimos dias, e com essas mudanças de tempo, a gente preocupa bastante, a voz acaba nos prejudicando um pouco, né? Eu estive pregando sexta-feira ali no Núcleo Celso Ramos, ontem lá no Laumelo, e hoje, aprove Deus, estamos aqui. Então, os irmãos têm um pouquinho de paciência com o irmão Márcio, mas Deus, Ele é fiel na nossa vida, amém? Queridos, nessa noite, há uma atmosfera muito grande da parte de Deus. Irmãos, eu falo aqui sem hipocrisia, porque Deus conhece o meu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Em todos os lugares onde eu passo levando a palavra de Deus, eu sempre menciono a igreja do Bom Jesus. Nós temos 3 igrejas no campo aqui, pastor Emerson, e eu sei que os queridos aqui do Bom Jesus não vai deixar subir para o seu coração, aleluia, o que eu vou falar aqui nessa noite. Mas a igreja do Bom Jesus, ela tem um DNA único diante da presença de Deus. Nós temos 3 igrejas no campo, aleluia, mas nenhuma igreja tem a comunhão que aqui tem, nenhuma igreja tem, aleluia, o avivamento que aqui tem, porque eu vejo aqui o movimentar do Espírito Santo de Deus. Deus movimenta as águas, seja culto do departamento dos jovens, do ciclo de oração, seja, aleluia, da missão, em qualquer culto, aleluia. Sabe o que é isso? É a união, aleluia, que tem na presença de Deus, e através da união, aleluia, o céu se move sobre este ambiente. Glória a Deus, aleluia. Quero parabenizar também por um trabalho que está sendo feito aqui, que coisa linda, irmãos. Parabéns, pastor Emerson. Parabéns aos obreiros, parabéns a todos que estão empenhados nessa obra, brigando. É por isso que Deus, Ele se agrada, aleluia, desta união que vocês têm. Amém? Quero louvar a Deus pela vida dos meus filhos que me acompanham. E vamos para a palavra de Deus, que nós temos pouco tempo, mas prometo, dentro do tempo que me foi otorgado nesta noite, ser bem fiel na palavra de Deus. Gênesis, você pode me perguntar, mas culto de jovens, uma palavra dessa, amém. Deus, ele teve um anjo, pastor Elis, fiz que nem Jacó, e não teve como fugir. Então bora. E agora recebi mais uma confirmação ali ainda, enquanto irmãos louvavam. Então alegra o meu coração, e vamos para a palavra de Deus. Gênesis, capítulo número 6, e versículo de número 22, diz assim, ó. Gênesis, primeiro livro da Bíblia Sagrada, capítulo 6, verso de número 22. Assim fez Noé, conforme tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Gênesis, capítulo 7, e versículo de número 16. Gênesis 17, número 7, e versículo de número 16, diz assim, ó. E os que entraram, macho e fêmea, de toda a carne entraram, como Deus lhe tinha ordenado, e o Senhor a fechou por fora. Somente a parte C do versículo. E o Senhor a fechou por fora. Queridos, podem tomar os assentos.
Louvado seja o nome do nosso Deus. Eu não quero mencionar nomes aqui, mas eu quero agradecer a todos que estão na minha retaguarda, muitos preletores da palavra, muitos que cuidam do departamento, igreja, como o pastor José, presbítero José, nosso amigo em particular também. Louvado seja o nome do nosso Deus. E eu quero ser grato a Deus pela vida de todos vocês. Queridos, o texto que está em evidência hoje, nessa noite, ele está falando a respeito da criação e a respeito do primeiro ponto final, pastor Emerson, que Deus ele coloca na humanidade quando a humanidade ela começa a se corromper diante da presença de Deus. E a Bíblia vai nos contar, irmãos e leitores da palavra de Deus essa noite, sabe, salteada de cor, que a palavra de Deus vai dizer que o povo ele começou a errar muito diante da presença de Deus. Eles começaram a pecar, eles começaram a se distanciar da presença de Deus. E Deus, olhando do alto dos céus, ele ficou triste, irmão Manuel, com a situação que agora está acontecendo. Ele resolve colocar um ponto final em toda a trajetória da humanidade. Mas a Bíblia vai dizer que Deus, olhando dos altos dos céus, ele vendo que toda a humanidade estava se corrompindo diante da sua presença, mas os seus olhos param sobre uma casa e sobre uma família, irmão Wanderson, irmão Andrei, aleluia, que não havia se corrompido diante, aleluia, das circunstâncias da vida. Então podemos entender, irmãos e irmãs, mediante a palavra de Deus. Eu já começo a pregar debaixo da autoridade do Senhor nesta noite, aleluia, Jesus, que os olhos de Deus, como estava lá no tempo de Noé, ele continua contemplando de igual modo a face da terra. E uma palavra eu tenho de Deus para o teu coração nesta noite, que aquele que é fiel diante da presença de Deus, ele não irá pagar o preço junto com o ímpio. Aleluia, louvado seja Deus. O juízo de Deus uma vez mais vai descer na terra, a mão do Senhor mais uma vez vai pesar sobre a face da terra, mas aquele que tem a sua vida no altar é na presença de Deus, ele será colocado em alto retiro e subirá para o encontro de Jesus com ele nos ares, e ele passará e viverá a eternidade, dando glória a Deus, aleluia. Este hino que foi cantado aqui, a glória que movimentou aqui, é só o início do que irá acontecer na eternidade. Levanta a mão e dá um brado. E a Bíblia vai dizer, irmãos, louvado seja Deus, que Deus, olhando para essa família, ele disse: não, eles não merecem pagar o preço junto com o ímpio. Eu vou começar a falar com eles. E a Bíblia diz que Deus começa a falar com Noé, dizendo: Noé, faz o seguinte, eu vou mandar um dilúvio sobre a face da terra, vou acabar com a humanidade, mas uma coisa é certa, faz para ti uma arca de madeira de golfe. Louvado seja o nome